Fala minha galerinha, tudo bem? Saudade de vocês aí, tá bom? Mas logo esse momento vai passar e a gente vai poder estar junto, né? Interagir como sempre interagimos. Mas essa realidade aí, hoje, é um mal necessário, entendeu? Espero que você esteja bem com seus familiares. Hoje nós vamos eu vou responder para vocês as perguntas do trabalho que eu postei no dia 31. A gente está fazendo uma gravação aqui, essa gravação não tem edição. Então a gente vai poder, né, e vai procurar atender a demanda do aparelho, entendeu? Então a gente vai ser bem objetivo nesse sentido. A primeira pergunta, ela fala sobre, é uma pergunta mais ou menos pessoal, né? Ela pergunta, o que você entende por relação entre os seres vivos? Bom, gente, essa relação, de certa forma, ela tem seus primórdios na própria origem dos seres vivos e também com seu processo evolutivo. Então, é a relação entre eles, entre o meio ambiente, no sentido de procurar preservar a espécie, entendeu? Depois, a pergunta 2 tem as alternativas, né? Não digo alternativa, mas tem as respostas A, B e C. Perguntas A, B e C, né, que tem a ver com população, ecossistema e comunidade. Pede para diferenciar cada uma delas e pede também para a gente dar um exemplo que englobe esses três conceitos. Então, o que a gente pode falar? População, ou melhor, ecossistema e comunidade, as definições deles são as mesmas, entendeu? Ou seja, são todas as relações que existem entre os seres vivos, entendeu? Dentro do ambiente biótico e abiótico. E o que acontece? O que determina basicamente a diferença entre eles? É o espaço geográfico. Então são todas essas relações no mesmo intervalo de tempo, num determinado local. O ecossistema é maior, a comunidade ela é um pouco menor, e depois a população são o quê? Os indivíduos de uma mesma espécie que vive nesse ambiente. Por exemplo, vamos procurar traduzir isso para a nossa realidade. Ecossistema, toda a zona norte e os fatores que contribuem para a manutenção de todos os seres vivos que habitam neste local. Comunidade, em Auma, a mesma definição praticamente. E população, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Todos os alunos, pais, familiares, né, que vivem neste local aqui. Todos os alunos aqui da escola e colégio curso 31 de julho. Então nós somos uma população, ou seja, somos seres, indivíduos da mesma espécie. Nós temos aqui na pergunta 3, para diferenciar reprodução sexuada e assexuada, e para dar exemplo, entendeu? Então, gente, na reprodução sexuada e reprodução assexuada, a diferença primordial está em relação à troca de material genético, né? Na sexuada a gente sabe que envolve indivíduos de uma mesma espécie, entendeu? E o que acontece? Vai gerar descendentes, onde cada um desses indivíduos eles vão contribuir com a metade do material genético. Já na reprodução assexuada, entendeu? Na reprodução sexuada nós temos aí o exemplo diversificado, plantas, animais, seres humanos. Na assexuada não existe essa troca de material genético, entendeu? Ou seja, não existe a união desses células reprodutoras ou gametas. Nós temos como exemplo as bactérias, tá ok? Aqui a pergunta número 4, tomando como base as bactérias, pergunta: como ocorre a reprodução das bactérias? E o que é conjugação? Então, a reprodução das bactérias, elas acontecem por divisão celular, ou seja, por mitose. Vai originar outras células semelhante à célula original, tá ok? Para isso, é preciso que exista alimento e condições adequadas de temperatura. Existindo um alimento favorável, condições adequadas de temperatura, essas bactérias elas vão se reproduzir, ó, assim. Tá ok? Conjugação. O que é conjugação? É quando uma bactéria se liga a outra e elas vão trocar material genético. Pergunta número 5. Como se reproduzem os fungos? Gente, na pergunta número 9, nós vamos, de certa forma, exemplificar um pouquinho mais a reprodução dos fungos. Mas a reprodução dos fungos, ela ou como o fungo é originado, né? Ela é assexuada.
Pergunta número 6. Como ocorre a reprodução em plantas como a batata doce? Essa reprodução assexuada, ela acontece de maneira natural. Como? Os caules subterrâneos e rasteiros, eles vão se ramificando, formando raízes que vão originar novas mudas. Tá ok? Vamos aqui para a pergunta número 7. A gente está passando aí devido à questão do tempo, né? Temos, como eu falei, um aparelho que tem suas limitações, então a gente está procurando ser bem objetivo. O que você entende, segundo o texto estudado, como desenvolvimento direto e indireto? Bom, no desenvolvimento direto, o indivíduo ele já nasce semelhante ao adulto. Então isso é muito comum nos répteis, aves, mamíferos, nos peixes. Já o indireto, ele vai passar por uma transformação, por uma metamorfose, ou seja, ele vai ter uma fase larval, vai se desenvolver até chegar à fase adulta. Nós temos aí também, como abrindo um parênteses aí, nós temos o gafanhoto e as baratas, que elas nascem do ovo, entendeu? Mas o que acontece? A fase de asas dela, elas vão adquirir asas até a fase adulta, ok? Depois pede para a gente definir, né, dar exemplos, né, de animais ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Então, ovíparos, o que são ovíparos? São animais, peguei um ovinho aqui, ó, que eles aproveitam as reservas nutritivas que estão dentro do ovo, se alimentam delas, e depois o que acontece? A outra fase de desenvolvimento deles é em meio terrestre. Vamos lá, tartaruguinha foi lá, tartaruguinha, botou o ovo na praia. Depois de um tempo, esse ovo vai eclodir e vai sair dali o animal. Já os vivíparos, né? Vivíparo do latim quer dizer o seguinte: nasce formado, ele nasce formado, entendeu? Então o que acontece? Ele vai pegar e vai aproveitar o sangue e através do sangue ele vai se alimentar dos elementos nutritivos que estão na placenta, que está localizado no óvulo, tá ok? Então, o que acontece? Ele vai receber o alimento, o oxigênio, e ele vai eliminar todos os resíduos produzidos através das células, tá bom? Por último, os ovovivíparos, o ovo com casca, ele é retido dentro do animal, tá ok? E ele vai ficar aqui dentro até chegar à fase adulta. Nós sabemos aqui que, como exemplo, nós temos os peixes e algumas serpentes. Já no anterior que eu falei, o exemplo que eu citei anterior, que são os vivíparos, nós temos os mamíferos. Em grande maioria, os mamíferos, tá ok? Número 9. Como ocorre a reprodução dos esporófitos? Então, gente, o que acontece? Isso aqui tem a ver com o que eu falei anteriormente, com a reprodução dos fungos. Então, os esporófitos, eles são pequenas, são células microscópicas que são levadas pelos ventos, entendeu? E quando o esporo cai em algum material orgânico, um pedaço de pão, cai numa fruta, o que ele vai fazer? Ele vai se multiplicar e vai dar origem às hifas. Essas hifas, elas vão se ramificando e vão dar origem ao fungo. Número 10. Pergunta seguinte: defina polinização e quais animais ajudam nesse processo. Bom, nós sabemos que polinização, né, é o transporte dos grãos de pólen para a parte feminina da flor. Tá ok? Quem pode fazer esse transporte? Pela ação dos ventos, pela ação da água, pela ação dos animais. Especificamente falando dos animais, né, porque a pergunta tange sobre isso, nós temos as abelhas, nós temos os morcegos, os beija-flores, entendeu? Abelha, morcego, beija-flor são os animais que constituem esse exemplo. As outras perguntas, né? Essas perguntas aqui são uma observação, uma correção de conteúdos que cairá no teste, como eu falei para vocês. Essas aqui que eu vou responder são algumas perguntas de ordem pessoal e de pesquisa, tá? As respostas que eu estou dando aqui estão corretas e é uma base porque vocês, pesquisando, de repente, vão encontrar esses mesmos conceitos escritos, de repente, de uma outra maneira. Mas a primeira pergunta é a seguinte: que relação se pode estabelecer entre a variabilidade
em uma população de seres vivos e a adaptação desses ambientes em constante mudança. Então, o que acontece? Essas mudanças no ambiente, elas estão totalmente relacionadas ao processo de seleção natural. O que origina esse processo de seleção natural? Ou seja, o que é imprescindível? É a reprodução sexuada. Porque a reprodução sexuada, ela é um grande fator, ou o principal fator, para a evolução das espécies, porque ela vai proporcionar a tal variabilidade genética, ok? Pergunta próxima, defina a reprodução bissexuada. É um tipo de reprodução, gente, mais comum, porque ela envolve dois indivíduos, o macho e a fêmea, entendeu? Eu estou por aqui, né? Estou tendo a oportunidade de conversar com vocês porque o papai e a mamãe foram lá e tiveram o Vicentinho aqui, tá ok? Hermafrodita. Isso aí eu vou deixar para vocês responderem, entendeu? Porque isso aí vocês me dão até aula, né? Espertos aí, como vocês são. Já está dizendo, aquele indivíduo que possui os dois sexos, entendeu? Possui o gameta masculino e o feminino. Nós temos aí plantas, temos a minhoca, tá ok? Depois, dimorfismo sexual. É quando o macho e a fêmea apresentam, o macho e a fêmea de uma mesma espécie, eles apresentam características diferentes, características externas diferentes. Um exemplo que eu dei para vocês aí é o colibri, né? Que é uma espécie de beija-flor. Então, as penas dele, a coloração dele é diferente, é mais brilhante do que a fêmea, né? E só uma curiosidade, não sei se vocês viram, o colibri é o único pássaro que ele voa para frente e voa para trás, tá? Daqui a um tempo mais ele está entrando no Guinness Book. Depois, partogênese. Partogênese é um tipo de reprodução assexuada, onde o embrião ele se desenvolve de um óvulo, o embrião se desenvolve de um óvulo sem a fecundação. Que exemplo nós temos aí? Abelhas, formigas, vespas, tá ok? E a última pergunta é uma pergunta que, assim, ela é bem ampla, né? E vocês devem ter colocado várias respostas dentro desse conceito, e tem que estar, de certa forma, procurar fazer com que elas estejam corretas, mas eu procurei simplificar, né? O ciclo reprodutivo nos vertebrados. Podemos falar muitas coisas aqui, entendeu? É uma reprodução de sexos separados, onde cada indivíduo contribui com suas glândulas sexuais ou gônadas por meio de quê? De canais que vão descarregar essas células reprodutoras. Então, basicamente, de uma maneira bem sucinta, é isso. Fizemos a nossa correção. Eu mandei para vocês um vídeo, que depois a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre ele, que fala sobre a reprodução das briófitas, pteridófitas e gimnospermas. É um trabalho que você já conhece. E para lembrar, as brincadeiras que vocês pedem sempre para me fazer, mas essas brincadeiras sempre a gente procura ter um cunho didático, entendeu? Como um reforço cognitivo para a apresentação. E aqui mais uma vez exemplificando a diferença entre prestar atenção e concentração. Então, quem sabe vai ser legal. Realmente, quem se concentrou vai saber o porquê, tá? Aí vocês me dêem a resposta depois, ó. Sumiu a moeda, mas ó, ela tá aqui, ó. Não vão fazer isso aí em casa, inventar o que não sabe. Isso aqui precisa de muito treino. Então a moeda tá aqui, ó. Tá bom? Demais, galera, ó, não esqueçam, todo cuidado é pouco. Não se esqueçam de seguir os padrões de higiene que são imprescindíveis, entendeu? Para que a gente possa, com saúde, se libertar, né? Não contrair esse vírus aí. Isso logo vai passar e a gente vai estar junto. Um abração, tudo de bom.